Olá, aqui é a Glaucia Pereira da Hautlab e esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui para o YouTube. A gente tem dentro da plataforma da Hautlab as consultorias do nosso método dos 7 passos. Então a gente vai passando, né, pelos 7 passos e aí cada laboratório vai entrando e vai fazendo essa consultoria circular, onde a gente passa por todos os itens da norma na nossa metodologia. Dentro do passo número 4, é o momento da alta direção decidir quais são as análises que seguem no escopo, né? Que seguem para a gente continuar a parte do passo 5, que vai ser os cálculos, limite de quantificação, incerteza. Então, no passo 4, é importante que a alta direção tome essa decisão de quais são as análises. E para isso, o mais importante é um laboratório saber quanto custa as suas análises, qual é a sua estratégia de posicionamento de mercado. E baseado nisso, eu resolvi gravar uma aula extra, uma aula especial, em relação a como calcular os custos do laboratório. Então, essa aula que você vai ver agora, ela foi dada dentro da nossa consultoria. As planilhas que aparecem aqui no vídeo estão disponíveis dentro da plataforma da Hautlab e eu espero que você aproveite, então, essa aula e mesmo que você ainda não seja nosso cliente, que você possa passar a calcular o seu preço corretamente para que você não leve prejuízo ou que o laboratório não se torne aí um ralo de dinheiro, tá bom? Então, boa aula para você. Bom, vamos começar essa aula sobre como calcular custo e preço em análise de laboratório. Bom, eu vou dar um foco, né? O nosso principal foco aqui na Hautlab, ainda em 2022, são as análises de água efluentes. Então, vai acabar que os exemplos vão ser mais para áreas de laboratório de água efluente, tá? Mas vocês podem aplicar isso em outros lugares, em outras análises, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos 4 tipos de laboratório, tá? Então, a gente fala muito isso aqui na consultoria, mas quem ainda não viu tudo, a gente sempre vai bater nessas teclas e isso vai ser fundamental aqui nessa aula, porque é o que decide como calcular o preço e como calcular o custo. Então, nós temos o laboratório de ensino, acho que todo mundo passou por ele, aquele laboratório que a gente está aprendendo a fazer as coisas. Lá, geralmente, a gente faz 3 vezes, tira a média, tira o desvio padrão, só daquelas coisas que a gente está aprendendo. Isso faz toda a diferença no jeito que você gerencia um laboratório de ensino. Para tudo, para custo, para controle de qualidade, nem tudo não precisa ser calibrado, não precisa de padrão, as pessoas estão aprendendo. Aí a gente tem os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, são laboratórios de universidades e laboratórios de empresas que estão desenvolvendo, testando, eles testam até o método, variam o método, tá? Esse é um outro tipo de laboratório. Nós temos o laboratório de serviço, que é aquele que ganha dinheiro com análise. É um laboratório que o core dele, o principal dele é fazer análise. Tá? Ele tá no centro, ele não é educacional, ele não faz parte de uma outra empresa, ele é um laboratório de serviço que está prestando um serviço de análise. E nós temos os laboratórios de controle de qualidade. Laboratório de controle de qualidade, geralmente são as estações de tratamento de água efluente e laboratórios que estão dentro de uma indústria, né? Então, a gente pode enxergar as estações de tratamento como uma indústria de água, uma indústria de efluente tratado, que tem o seu laboratório que controla essa qualidade. E em indústrias de alimentos, por exemplo, os laboratórios de controle de qualidade, eles também analisam a qualidade da matéria-prima que está chegando. Assim como na água, a gente analisa a qualidade da água que está chegando para depois aplicar o tratamento, em alimentos as pessoas também avaliam o que está entrando, tá? Então, são laboratórios de controle de qualidade. Bom, essa aula aqui, ela vai ser focada em laboratórios de serviço, porque ela vai até o final, né? Agora, laboratórios de controle de qualidade vão parar na metade da aula, digamos assim, que é só quando a gente calcula o custo, certo? Os laboratórios de serviço, além do custo, eles têm que calcular o lucro, eles têm que calcular os impostos, eles têm que calcular outras coisas. Então, os laboratórios de controle de qualidade, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e laboratórios de ensino, eles são vistos mais como uma unidade dentro da empresa, de uma empresa que é um pouquinho maior,
tá? Então, esse pessoal faz só a parte de custo. O pessoal de serviço, não. O pessoal de serviço, além do custo, ele tem que se manter no mercado, então ele vai ter aí outros detalhes para compor o preço. Como que a gente vai ter essa aula e de onde vem a minha experiência? Quero falar um pouquinho para vocês. Bom, eu sou fundadora da HowToLab. A HowToLab começou em 2012, então fez 10 anos esse final de semana que a gente começou. Começamos com outros nomes, tem toda essa história no site da empresa, tá? Mas tem 10 anos que eu estou como empreendedora. Sou diretora, sou gerente administrativa, sou gerente de marketing e vendas, sou consultora, tanto da 17025 quanto da RDC 512. Sou especialista em métodos de água e efluentes dentro da HowToLab. Resumindo, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu faço tudo, e quem é dono de empresa aqui, quem tem o seu próprio laboratório, vai se identificar comigo, tá? Porque a gente faz tudo dentro da empresa. Mesmo quando a gente cresce, a gente provavelmente sabe fazer alguma coisa que já passou. Então, essa pessoa, eu fui acumulando, né, assim como os donos de laboratório, acumulando uma certa experiência e também aprendendo na dor, né, como que se calcula preços dos serviços. A HowToLab é uma empresa de serviço, começamos como consultoria, depois evoluímos, passamos por auditoria, treinamentos, e hoje a gente tem a nossa plataforma, onde a gente fez um jeito de fornecer tudo para os nossos clientes, tá? Só que eu não aprendi a calcular preço na faculdade, né? Eu sou química e acho que a maioria daqui também tem, o pessoal que me segue, que me assiste, tem formação técnica, né? Em, digamos assim, exatas, né? E apesar de a gente ser muito bom com números, a gente não aprendeu a parte de formação de preço. Então, meu histórico vem como química. Depois eu fui mestre em saneamento, é da onde vem a minha maior experiência em saneamento, na USP de São Carlos, no departamento lá de hidráulica e saneamento, fiz meu mestrado lá com o professor Luiz de Bernardo, na área de águas, e depois eu fui química responsável por um laboratório dentro da USP, só que não com o professor de Bernardo, com um laboratório chamado LATAR, de 2005 a 2008. Foi nesse período que eu comecei a ver formação de preço de análise, tá? Então, a gente já tinha uma dificuldade de precificar quanto custava para fazer análise ali, porque a gente tinha gente das indústrias ao redor querendo fazer análise na USP, vários professores usando o mesmo laboratório, então eu comecei a quantificar quanto que deveria ser pago por cada aluno de mestrado e doutorado para usar o nosso laboratório. Então, foi a primeira experiência que eu tive com preço. Saí da USP e fui fazer meu mestrado em Química Analítica de Laboratórios, em qualidade, né, analítica de laboratórios, que foi o ENCAL, que eu fiz na Universidade de Faro, no sul de Portugal, e a parte da tese na Universidade de Barcelona, tá? Se eu errado ali, Barcelona, gente. De 2008 a 2010. Voltei ao Brasil e fui ser consultora autônoma da 17025. Nesse período, eu comecei a sentir a dificuldade de se formar a preço de serviço. Porque quando você é autônomo, você não sabe, você compara com o seu salário, fica uma coisa meio indefinida. Então, foi uma época que eu não sabia, eu comecei a perceber que eu precisava aprender um pouquinho mais sobre formação de preço e essa questão do serviço, né? Porque o custo do produto é mais fácil, você tem ali, você calcula quanto comprou, põe um pouco acima, é mais fácil. O preço do serviço tem uma variação muito grande, né? Depois, eu fui ser química responsável num laboratório de indústria, fiquei um pouco menos de um ano, num laboratório de controle de qualidade da área de alimentos, quase não mexia nada com preço, eu era só supervisora e foi analítica mesmo. Saí e montei a HowToLab em 2012, e aí formar preço foi uma grande dor, e eu tive a oportunidade em 2000 eu não tenho certeza se foi 2016 ou 2017, ou 2015, por aí, tá? Mas eu vou dizer que foi 2016. Eu participava do Sebrae e da Rede de Mulheres Empreendedoras, e teve ali uma oportunidade de se fazer um curso na GV, via o Itaú Mulheres Empreendedoras. Então, era a Rede Mulheres Empreendedoras, Itaú e FGV, em São Paulo, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, e foi o melhor curso que eu pude fazer de preço, né, de formação de preço,
principalmente de serviço, tá? Professor Matos, nunca vou esquecer, e isso fez todo o diferencial, tá? Esse curso que eu tive foi o que fez a HowToLab, digamos assim, virar empresa. Antes eu era uma consultora, né? Eu era sozinha, eu não tinha essa ideia de formação de preço. E depois que eu falei, nossa, tem tudo isso que eu tenho que calcular, e se eu quiser crescer, se eu quiser ter funcionário, eu preciso aprender a calcular preço e não simplesmente vender a minha hora, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a experiência desses anos todos, mas principalmente o que eu aprendi na FGV, nessa parceria da Rede Mulheres Empreendedoras com o Itaú, e a minha experiência aplicando tudo isso nesses últimos 5 ou 6 anos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, essa abordagem que é muito simplificada de custo, eu acredito que ela é simplificada. O que não é simples é o levantamento do dado. Então, depois que a gente tem os dados, a conta vocês vão ver que fica fácil. A questão é a dedicação de se conseguir a organização. E vocês não vão conseguir fazer isso daqui sem a alta direção junto, tá? Vocês precisam, se você está vendo esse vídeo fora da plataforma ou dentro da plataforma, onde quer que seja, e você não é da alta direção, saiba que você vai precisar desse pessoal administrativo mais alto para tomar algumas decisões, porque vai depender, vocês vão ver aqui a lista de todos os custos, vai depender se vocês vão colocar por amostra, por parâmetro, por cliente, tá? Então, você vai precisar, se você está vendo isso aqui fora da plataforma ou dentro, não importa, manda esse vídeo para o pessoal da direção, porque senão não vai adiantar nada. Você vai fazer só uma parte do custo, que é a parte analítica. A outra toda não vai sair. Certo? Certo. O que a gente vai ver, então, nessa aula aqui? A gente vai ver os tipos de custo, né? Os diretos e os indiretos. A gente vai entender o conceito de margem de contribuição, outras fontes de curso e a formação do que eu chamo de PMV, que é o preço mínimo viável. Viável. Abaixo desse preço, você está levando prejuízo, uma hora a bomba vai estourar, tá? Então, a gente vai ver esse conteúdo aqui nessa aula. Então, vamos lá. Tipos de custo. A gente tem 2 tipos. Os tipos diretos, vocês vão ver mais fácil, o que está diretamente envolvido. E nós temos os custos indiretos. Aqui, como o laboratório é uma empresa, eu vou separar em 2 partes, tá? Os custos indiretos das atividades de laboratório e os custos indiretos da empresa como um todo, tá bom? Vamos dividir em 2, vocês vão ver. E quero ressaltar para vocês não confundirem os conceitos de fixo e variável, tá? Então, por exemplo, a conta de energia, ela é um custo fixo, tá? Ela vem todo mês, ok? Ela vai vir todo mês, mesmo que o valor oscile, mesmo que o valor seja variável, tá bom? Então, custo fixo, ele vem todo mês, você sabe que ele vai acontecer, tá? O custo variável é aquele que ele vai depender do que você faturou. Então, por exemplo, o imposto é um custo variável. Então, ele ocorre, só que tem mês que você pode pagar nada e tem mês que você pode pagar um monte, dependendo de quando você tirou a nota, tá bom? Então, o variável, ele depende do valor montante e o custo fixo, ele depende... vem uma pequena variação, mas você sabe que ele está ali e ele é meio que você... saindo para fazer análise ou não, vai estar tudo ali, tá? Aluguel, por exemplo, é um custo fixo, tá bom? Você tendo análise, você não tendo análise, você vai ter que pagar ele. Imposto, não. Imposto, se você faturar mais, você paga mais e vice-versa, tá? Então, não confunda esses 2 conceitos. Queria dar esse detalhezinho aqui. Bora lá. Que tá demorando trocar. Nós vamos falar de custo direto agora. Foi. Bom, custo direto. Ele é o mais fácil de ser tabulado, tá bom? É aquele que está diretamente ligado a cada amostra, a cada ensaio, tá? Então, por exemplo, cloro, tem lá o kitzinho do DPD. Você sabe que você usa um por amostra, tá bom? Então, é mais fácil. Substrato enzimático. Você sabe que é um sachêzinho daquele por amostra.
frasquinho, você sabe que é um daquele por amostra, no caso do coliformes, tá? Então, custos diretos, eles são muito mais fáceis. Mesmo quando não é kit, quando não é unitário, tem alguns reagentes que a gente consegue calcular. Então, por exemplo, DQO, 2,5 da solução digestora. Você consegue pegar o preço do ácido, pegar o preço de cromato, fazer uma regrinha de 3, falar, não, 2,5 custa, sei lá, 50 centavos. Então, você consegue calcular diretamente por amostra. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível, tá bom? Mesma coisa, 20 ml de ácido nítrico para digestão. Você sabe que a cada digestão você vai precisar daquele volume, tá? Então, tá fechado. Outro exemplo de custo direto é terceirização da amostra. Então, você pega uma amostra e manda direto para um laboratório terceiro. Gente, o custo é fácil, tá no orçamento do laboratório terceirizado, mais o frete, tá? Então, é direto, é mais fácil. Ou, às vezes, você não consegue fazer por análise, mas você tem uma ideia da batelada. Então, por exemplo, padrão. Eu passo um padrão a cada 20 amostras. Então, você divide lá, o padrão vem 100 ml, esses 100 ml eu consigo usar ele 100 vezes ou 200 vezes, dependendo da sua concentração, para cada 20 amostras. Então, você consegue fazer uma conta de quanto custa aquela amostra, tá? Outra coisa que dá para fazer aqui, amostragem. Você pode fazer ou por amostra ou dividir entre as amostras coletadas, mas pode ser mais fácil de você calcular o custo direto. Equipamentos específicos, por exemplo, DQO. Gente, o digestor de DQO, você só faz DQO com ele, né? Então, dá para você olhar e falar, nossa, um digestor de DQO, eu gasto por ano R$300 de manutenção e teste de homogeneidade. Então, dá para você estimar o uso por equipamento. O nitrogênio amoniacal também é assim, eu coloquei aqui, incubadora de DBO, tá? Então, são coisas que o custo é direto, certo? Ele é mais fácil de ser calculado, ok? Próximo. A gente vai ver o custo indireto agora, certo? O custo indireto, a gente vai dividir em duas partes. Aqui, das atividades de laboratório, como eu falei, e da empresa como um todo. Qual que é o custo indireto? É quando não dá ou fica muito difícil de se medir por amostra. Então, aqui eu coloquei várias coisas e tem muito mais do que isso, né? Material de limpeza, água, reagentes como um todo, tá? Então, vamos lá. Do laboratório. Folha de funcionários do laboratório, se vocês quiserem dividir assim, depende do tamanho da empresa, às vezes nem vale a pena fazer essa divisão, mas funcionários do laboratório. Energia elétrica. Energia elétrica você pode colocar nos custos indiretos da empresa ou do laboratório. Algum lugar ela tem que entrar, tá? Eu coloquei aqui no laboratório porque eu acho que equipamento de laboratório gasta muito mais do que impressora, computador. Então, eu acho que a energia elétrica, se você não tem a separação do medidor, é melhor ela vir aqui para os custos indiretos do laboratório. Mesma coisa da água, tá? Reagentes de uso geral. Então, assim, a coluna do deionizador. Gente, você usa água para tudo, né? Então, é difícil você falar se o deionizador, ou osmose reversa, não sei que água você usa aí, vai ficar difícil você colocar esse custo em um único método. Então, eu coloquei aqui como um custo indireto do laboratório. Material de limpeza, reposição de vidrarias em geral, né? Balão, Becker, Erlen, que a cada ano, por exemplo, você tem que repor, porque essas coisas quebram, tá? E aqui eu coloquei, gente, assim, ó, é a compra como reposição, tá? Se você está montando um laboratório, claro que você está comprando tudo novo. Eu acho que esse valor, ele tem que ser muito visto como um investimento inicial, porque não é todo ano que você vai ter que comprar tudo aquilo, tá? Então, tem um investimento inicial que todo laboratório faz, ou para aumentar escopo, né? Então, tem um investimento naquilo, e aí o lucro vai depois compensar esse investimento inicial, tá? Então, eu não acho que você tem que colocar aqui na conta da amostra, da primeira amostra, todo o custo de investimento inicial, porque senão essa amostra vai ficar muito cara. Então, a gente vai colocar
o custo de reposição disso anualmente, tá bom? A mesma coisa a manutenção de equipamentos. Então, você vai colocar um investimento para comprar, mas nesse custo indireto aqui, a gente coloca a manutenção desse equipamento, ou a vida útil dele a cada 5 anos. Vocês vão ver as planilhas, vocês vão entender, tá bom? Então, no custo indireto de laboratório, tem tudo isso. Outras coisas que a gente pode colocar aqui: treinamento, consultorias, ensaios de proficiência, tá? O ensaio de proficiência você pode colocar ele aqui no custo indireto, ou porque geralmente o proficiência vem um monte de análise para você fazer por um único preço. Se você comprar individualmente, que eu acho que é muito difícil, mas se você comprar individualmente, souber o custo de cada um, aí você pode jogar lá no custo direto daquela análise. Mas como geralmente a gente faz, por exemplo, microbiologia, a gente faz um ensaio e a gente faz por abrangência, né? Isso serve para outros ensaios de microbiologia, eu coloco aqui no indireto, tá bom? Certo. E aí a gente tem os outros custos indiretos que são ligados a outras atividades que não são as de laboratório, tá? Então, a empresa como um todo, funcionários do administrativo, marketing, o site, se paga Google, se paga agência, se paga folder, café, brinde, uniforme. Gente, a lista aqui quem tem empresa sabe, a lista aqui é grande, tá? Vocês vão colocar tudo isso. E por quê? Alguém tem que pagar essa conta. Não adianta o preço da análise ser só o direto ou o indireto do laboratório. A cada amostra que você vende, você tem que considerar esses custos indiretos, porque o dinheiro vai vir de lá, tá? Quando eu estou falando, claro, de laboratório de serviço. Os laboratórios que estão aqui, que são laboratórios de controle de qualidade, de ensino e de pesquisa e desenvolvimento, essa conta não entra. Porque isso aqui faz parte da empresa fora, já não é laboratório. Então, essa parte que vocês não vão considerar. Agora, o laboratório de serviço que precisa pagar as contas com venda de análise, em cada análise você tem que considerar esse monte de custo indireto aqui, tá bom? Administrativo, impressora, cartório, correio, licença, CRQ, CRBio, enfim. Tudo que vocês pagam que é fora da análise, mas que alguém tem que pagar essa conta. E esse alguém é a venda de cada amostra, de cada contrato que vocês vendam. Como que vocês vão fazer isso, então? Organizar esses dados. Bom, vocês podem... A gente vai ver as planilhas, tá? Essas planilhas, para quem está vendo esse vídeo dentro da plataforma da HowToLab, ela vai estar disponível lá para baixar junto com esse vídeo aqui, tá bom? Quem não é cliente da HowToLab não vai ter essa planilha, tá? Então, essa planilha fica dentro da plataforma. Então, vocês vão pegar essas planilhas e, opção número 1, você vai pegar as contas passadas, notas fiscais, coisas de contador, relatório, DRE, e você vai, numa sentada só, né, entre aspas, resolver isso, tentar e tabular quanto que é o seu custo e preço de cada análise, ou você vai pegar a planilha e, a partir de agora, conforme os gastos forem ocorrendo, vocês vão alimentando essa planilha. Aí cada um trabalha do jeito que quiser, tá? Porque vai depender da disponibilidade de vocês, se vocês têm esse dado, se o laboratório tira nota de tudo, porque infelizmente tem laboratório que ainda não tira nota, ou ganha coisa da universidade, herdou, juntou com outro laboratório. Cada um, gente, está numa situação e ninguém está aqui para julgar a situação de cada laboratório. Está todo mundo trabalhando e querendo fazer certo e ficar com as portas abertas. Então, essa parte, cada laboratório vai ver como que quer fazer. O importante é que vocês tenham um dado seguro, um dado confiável, para vocês tomarem uma decisão acertada e não levar prejuízo depois, tá? Ou não dar um passo maior, né, que a perna. Tá. Então, após a gente ter esses dados, que custo direto e custo indireto, tanto de laboratório quanto de empresa, nós vamos para uma coisa muito importante chamada margem de contribuição, tá? Então, vou passar esse conceito com vocês. O que é a margem de contribuição? Primeiro, eu quero dizer que a margem de contribuição não é lucro. O que acontece nesse termo? As pessoas usam... A gente, né, principalmente brasileiro, tem essa coisa de encurtar o nome. Ah, meu produto tem margem. Tá, você está falando de margem de lucro, está falando de margem de contribuição. Tá? Então, são duas coisas diferentes. A margem de contribuição é o que eu quero que vocês prestem... Nossa, se só tiver que prestar atenção em uma coisa nessa aula, presta nessa.
é aqui que os laboratórios correm mais risco de levar prejuízo, tá? Então, por quê? Não confundir margem de lucro com margem de contribuição. A margem de contribuição é como se cada amostra, cada serviço tivesse que pagar um pouquinho dos custos indiretos para que o laboratório não tenha prejuízo. Então, cada amostra que eu fizer, eu tenho que colocar um pouquinho a mais de dinheiro, né? O custo da análise, ela tem que ter um pedacinho que vai, num montante de amostras, virar um bolo de dinheiro que vai pagar os custos indiretos, certo? Então, isso é a margem de contribuição. É quanto que cada amostra contribui para me ajudar, ao final do mês, pagar. Tá? Então, não é só pegar os custos diretos da amostra. A gente viu que tem um monte de custo indireto da empresa como um todo, né? Que eu falei agora há pouco. Café, site, Google, material de limpeza, tudo que uma empresa precisa. Contador, consultorias, treinamentos, enfim, tudo que está fora. Cada amostra que você vender, você tem que olhar que aquela amostra não é só o custo direto. Você tem que colocar a margem de contribuição, tá? E essa margem, ela vai poder ser calculada como em real mesmo, falar, cada amostra minha tem que pagar, isso é uma estimativa de amostras, né? Quantas amostras você faz por ano ou por mês. Cada amostra minha, sei lá, tem que pagar R$30 para que no fim do ano eu consiga ter coberto todos os meus custos indiretos, tá? Então, ela pode ser calculada quanto em valor, igual eu falei agora, R$30, ou ela pode ser calculada como um percentual, que aí você pega o valor estimado e esse valorzinho calculado e fala, na verdade é 0,001%, cada amostra tem que me pagar um pouquinho a mais para que eu consiga acumular dinheiro suficiente para pagar os custos indiretos, tá? Muito importante. Aqui realmente é onde os laboratórios mais falham. E principalmente quem entra no mercado e quer começar a concorrer por preço, é onde tem um risco grande de depois levar prejuízo, tá? Então, como é que eu estimo a margem de contribuição? Nós vamos pegar os custos indiretos do laboratório, então eu vou chamar de MC do laboratório, que é a margem de contribuição das atividades de laboratório. Então, nós vamos pegar aqueles custos indiretos que a gente pegou, né, somou tudo, e vamos dividir pelo número de evento. Gente, o que vai ser esse evento aqui que eu coloquei? Aí cada um de vocês tem que prestar atenção como que vai fazer. Tem gente que vai fazer por amostra, tem gente que vai fazer por parâmetro, e tem gente que vai fazer por cliente, por contrato, tá? Não importa, porque vai depender muito da sua realidade, se você atende um único condomínio, se você atende vários tipos de cliente, ou se você tem poucos clientes, mas que tem vários pontos de coleta. Cada laboratório vai fazer de um jeito, e eu não tenho como saber qual que é o melhor para você, tá? Mas eu espero que com as nossas explicações e com a Tira Dúvida na consultoria, vocês vão entender qual que é o melhor, tá bom? E a margem de contribuição das outras atividades da empresa, a mesma coisa. A gente vai pegar os custos indiretos da empresa e vai dividir por esse evento aqui, tá? Então, a gente vai ter um montante de dinheiro, vamos supor, R$100 mil por mês, e a gente tem um número de, sei lá, amostras. Então, a gente vai ter que ver, tá, se eu tenho só 100 amostras e 100 mil de custo, cada amostra pelo menos tem que ser R$1.000. Vocês estão vendo aqui, né, estou extrapolando bem. Para que no final do mês eu pague R$100 mil só dos custos indiretos, tá? Então, essa margem de contribuição aqui vai depender desse número de amostras que você tem. E esse é o segredo dos grandes laboratórios, né? Quanto mais amostras você tem, mais a margem de contribuição fica pequena, fica menor. Porque para pagar o mesmo aluguel, eu tenho mais amostras. Para pagar o mesmo equipamento, eu tenho mais amostras. Para pagar investimento de Google, eu tenho mais amostras. Então, aí vocês vão ver como é crescer um negócio em número de amostras. Então, esse é o fator de balanceamento que vai diferenciar você ter mais lucro no final ou menos lucro no final. Porque, às vezes, você precisa de muitos clientes para pagar, né, a sua estrutura de custo, né? E aí é que o laboratório pode passar um certo aperto. Porque os custos fixos, você tendo amostra ou não tendo amostra, eles estão lá.
né? Então, o aluguel, a recepção, o carro parado, tudo isso é custo. E então, quanto mais amostras, menor vai ser a margem de contribuição de cada uma delas, tá? Certo. Temos, então, os custos diretos, os custos indiretos, tanto da parte de laboratório quanto da parte de empresa. E agora, a gente vai para uma parte importantíssima, que são as porcentagens, tá? Eu vou chamar todas de P's no final, que a gente vai somar essas porcentagens. Então, vocês vão pegar impostos, comissão, lucro, tá? É importante que o laboratório defina quanto ele quer ter de lucro. Ok? Vocês vão ver na planilha que eu coloquei aqui 12%. Porque é um investimento. Você tem, né, vamos supor, você saiu de uma empresa, pegou uma indenização. Você vai montar um laboratório. É melhor pegar esses 100 mil e colocar em um outro negócio ou é só investir, investir, investir? Não, o laboratório ele tem que ter uma meta de lucro. Fora isso, você pega o seu dinheiro e vai fazer outra coisa. Né? Ninguém vai só brincar de laboratório, brincar de ser empresário. Então, o negócio, o laboratório, ele tem que dar lucro. Eu bato muito nessa tecla com laboratórios de serviço, tá? E laboratórios que são de controle de qualidade e de pesquisa e desenvolvimento tem que não dar muito prejuízo. Mas eles não têm essa visão de lucro, a visão é outra. Mas para laboratórios de serviço, tem que ter a meta de lucro, tá? Eu coloquei, vocês vão ver, 12%, porque tem outros investimentos no mercado que rendem mais, né, do que 12%, aluguéis e coisas assim. Então, assim, se o seu laboratório não estiver dando esse lucro, é melhor pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Na realidade é isso, tá? Depois nós vamos somar essas porcentagens e vamos chamar de PS, tá? Então, o que é PS? Tudo que é percentual. Imposto, comissão, lucro. Se não for percentual, não vai no PS, tá? Vai lá no custo direto ou indireto. Aqui no PS são os percentuais. E aí a gente chega, enfim, na formação de preço mínimo viável. PMV. Como que vai ser o PMV? A gente vai somar o custo direto em real, a margem de contribuição, aqui eu estou fazendo em real direto, do laboratório, a margem de contribuição da parte de empresa, e vamos dividir por 1 menos PS. Ok? Esse é o custo. Como eu falei, a formação de preço é muito simples. É conta de mais, uma de menos aqui, uma divisão. É muito simples. O que é difícil? Fazer esse levantamento todo, tá? Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai para as planilhas, mas a gente vai dar uma pausa. Se você está vendo esse vídeo fora da nossa plataforma, você vai ver que vai dar um corte, tá? Eu vou abrir para algumas perguntas antes da gente ir para as planilhas, para vocês não irem com dúvidas para as planilhas, tá? E provavelmente na edição a gente vai sumir aqui com esse pedaço, porque é a nossa parte aqui da consultoria dentro da Outlab, certo? Então a gente já volta com as planilhas e eu vou parar de compartilhar. Bom, primeira coisa aqui no Excel, eu quero dar uma dica que vocês vão usar, que eu uso muito, que é o que eu chamo de tabela verdadeira, tá? E eu estou explicando ela aqui porque vocês vão ver elas aqui e tem gente que não conhece esse recurso. Então, o que é a tabela verdadeira? Vamos escrever, por exemplo, eu escrevo aqui, fonte, e aqui eu escrevo valor, tá? Então, vamos colocar aqui, sei lá, cloro, tá? Só estou dando um exemplo. E aqui vamos colocar que isso aqui era 50, isso aqui é 24. O que é a tabela verdadeira? Eu só preciso fazer 2 aqui. Eu clico nela. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai me atrapalhar. Eu clico nela e venho aqui, ó, em formatar como tabela. Então, é no menu página inicial. Eu venho formatar como tabela. Quando eu dou formatar como tabela, aqui tem uma questão de cores e tudo mais. Eu pego qualquer uma aqui. Por exemplo, essa. E ele já me mostra o que é uma tabela. E aí eu coloco, ó, minha tabela tem um cabeçalho, que vai ser, no caso, o fonte e valor aqui, tá? Quando eu dou OK, isso daqui já fica pronto. Então, se eu vier aqui e colocar mais alguma coisa, por exemplo, unidade, e der Enter, ele já vira a tabela também, tá?
Se eu colocar isso aqui como unitário e vier aqui escrever, por exemplo, fósforo, quando eu der Enter, isso aqui já vira como tabela. E como isso aqui entrou depois, acho que deve funcionar. Já vem formatação da célula de cima, tá? O que é importante nisso? Aqui em tabela, em design da tabela, então, esse menu design da tabela, como saber se é uma tabela verdadeira? Esse menu design da tabela só vai aparecer se isso for uma tabela verdadeira. Se isso aqui tiver clicado aqui fora, ó, o menu design da tabela não aparece, tá? Ele só vai aparecer quando eu clicar aqui dentro. E quando eu clico aqui dentro, esse menu design da tabela, ele me permite algumas opções. E uma delas é linhas de totais. Eu vou clicar nessa opção. Então, aqui não tem nada, mas aqui, ó, eu tenho já tenho umas funções básicas aqui. Então, por exemplo, vou colocar média. Ele já me dá a média desses 3 aqui, tá? Vou colocar soma. Ele já me dá a soma disso aqui que está aparecendo. Então, eu uso muito essa ferramenta, porque a tabela já fica pré-formatada para fazer tabela dinâmica, para fazer gráfico, é muito melhor, tá? Então, o que vocês vão fazer daqui para frente, quando vocês baixarem essas tabelas dentro da plataforma da HotLab, eu espero que aqui, por exemplo, ó, essa aqui é custo indireto, vocês só insiram novas linhas aqui, tá? Vocês inserindo novas linhas aqui, todo o resto de cálculo já vai ficar certo, tá bom? Para vocês não precisarem fazer novas tabelas, tá? Então, fica aqui a dica de usar como tabela verdadeira e, de preferência, vocês fazerem dessa maneira, só inserindo novas linhas aqui para não perder a formatação. Então, essa era a dica que eu queria dar de Excel. Vamos começar, então, com o custo direto. Eu fiz um de cloro, tá? Porque cloro tem reagente, tem equipamento, tem manutenção, tem MRC, então eu peguei um aqui para fazer de cloro. E queria aqui convidar vocês, vou pedir, a Tássia vai organizar isso, quem puder, tá, gente? O que eu pensei? Da gente fazer um exercício aqui entre todos, a gente já tem aqui, né, alguns laboratórios, a maioria de água aí é fluente, a grande maioria. A Tássia vai organizar, se a gente não consegue... quer dizer, eu acho que a gente consegue, eu quero convidar vocês e pedir a contribuição de vocês, que cada laboratório faça 1 ou 2 custos e que a gente junte isso no final, tá? Porque assim, a gente vai trocar ideia do que precisa, é claro, depende do método, mas enfim, varia muito pouco, né? E aí a gente vai ter, rapidamente, todos os laboratórios aqui vão poder usufruir dessa planilha que a gente também vai deixar disponibilizada, tá bom? Então, a Tássia vai organizar isso, quem não puder, tudo bem, eu entendo, mas quem puder contribuir com 1 ou 2 métodos, vai ser ótimo, porque a gente se junta e tem uma planilha de custo, porque assim, parece rápido, mas leva um tempo para você fazer de todos os métodos que você tem aí. Então, se a gente puder trabalhar em colaboração, vai ser ótimo, tá? Vai ser bem legal. Então, assim, eu fiz a do cloro aqui e vou explicar para vocês o que eu fiz. E aí, quem topar participar desse coletivo, a gente vai padronizar, né? Deixar a tabela assim desse formato para depois só colar um embaixo do outro e como é uma tabela verdadeira, vai dar tudo certo, tá? Então, por exemplo, aqui em tabela verdadeira, ele já forma o filtrinho. Então, eu vou deixar só o cloro aqui. Cloro residual, ok. Ó, e como tá tudo certo, ele já soma. A minha tá dando o valor do cloro, chutei esses valores, não peguei valor em lugar nenhum, só vou falar aqui com vocês, tá? Então, com isso, você já fica com uma única estrutura de tabela e a única coisa que você tem que repetir aqui qual que é, né? E aqui eu coloquei as várias fontes, tá? Então, aqui eu coloquei sachê de DPD, vou discutir rapidamente os números, mas depois a gente avança para o custo indireto, tá? Então, sachê vem 100, certo? Então, aqui eu coloquei o valor do item e quantas unidades vem do item. Unidade, grama, ml, manutenção, cubeta. Aqui a gente escreve em que unidade a gente está conversando. E o principal é essa coluna aqui. Até tem algumas que eu coloquei comentários para a gente
discutir. Eu vou fazer uma pausa que entrou um comentário aqui na... Alguma coisa no chat que falou que tinha que retornar à janela principal? Não, Glau, se foi a admissão de uma pessoa. Ah, desculpa. Obrigada. Então tá. Então aqui eu coloquei que número de amostras atendidas por unidade. Bom, por unidade de DPD eu só atendo uma amostra, tá? E aí a conta aqui, ela vai fazer o quê? Ó? O bom da tabela verdadeira também, pessoal, é que ela escreve em vez de colocar C13, CB14, em vez de colocar o endereço da célula, na tabela verdadeira ela fica a fórmula escrita em relação ao que está aqui em cima. Então, aqui eu vejo a conta que foi o valor do item dividido pela unidade e dividido pelo número de amostras atendidas por unidade. Então, ele fez essa conta aqui e está dando 1,78, que é uma conta fácil, né? Se custa R$ 178 o pacotinho, por está dando 1,78. Também fiz uma conta aqui de branco. Então, eu chutei aqui que a cada 12 amostras eu tenho que passar um branco. Então, como que eu imaginei isso? Eu vou no campo, lá eu faço 12 amostras, quando eu vou para outro cliente eu tenho que passar um branco de novo. Então, eu disse que quanto custa o DPD para fazer branco? Custo mesmo, R$ 178. Quantas unidades vem? Vem 100. Mas quantas amostras são atendidas por uma unidade? Eu coloquei 12 amostras. Cada laboratório vai ficar à vontade para colocar o que quiser. Eu estou só explicando o raciocínio, tá? Então, eu coloquei 12 amostras. Então, assim, esse branco aqui, ó, tá me custando 15 centavos, tá? Porque com um branco eu atendo 12 amostras. Padrão, a mesma coisa. Eu coloquei que tem DPD para fazer padrão. A gente tem que colocar o DPD. E a cada quantas amostras? A cada 20. Então, um DPD de padrão, 20 amostras para passar padrão, está me custando 9 centavos por amostra. DPD da duplicata. Mesma coisa, a cada 20 amostras. Então, está me custando para fazer duplicata 9. Aí que vão começar a aparecer as dúvidas de cada um, a gente vai resolvendo. Por exemplo, o cloro não tem réplica, né? O cloro você pega e já faz análise e depois você faz duplicata. Então, aqui não vai entrar réplica. Em alguns ensaios vão entrar réplica, tá? Então, a gente também vai ser um exercício de vocês saberem o que precisa de controle de qualidade em cada método. MRC, chutei um valor e chutei, assim, foi bem uma aproximação, tá? E coloquei que com cada ml de MRC, eu faço 500 amostras. É isso? 100 unidades, número de amostra... 100 ml, cada 100 ml eu faço 500 amostras. Então, o custo do MRC está dando 2 centavos. Esse daqui foi interessante perguntar. O cloro não tem calibração, mas ele tem a manutenção do equipamento, por exemplo, limpeza, troca do fio, tudo isso, tá? Coloquei aqui R$500 por ano. Unidade, uma manutenção. Como é que eu cheguei nesse 9.600 aqui, ó? Eu estimei, tá no comentário. O comentário fica essa bandeirinha coloridinha, você passa o mouse e ele aparece. Então, eu estimei quantas amostras por ano. Que cálculo que eu fiz? Eu fiz 12 meses, estou trabalhando 4 semanas e estou fazendo 200 amostras por semana, tá? Então, um laboratório que faz 200 amostras de cloro por semana. É bastante amostra. Se o seu faz menos, você tem que colocar menos aqui, tá? Então, esse 9.600 saiu disso, ó. 12 vezes 4 vezes 200, tá? Então, o que vai estar dividindo? Que cada amostra de cloro que eu faço, para pagar a manutenção, ela custa 5 centavos. Cubeta, coloquei uma cubeta por ano. Eu vou riscar cubeta, vocês têm que comprar uma nova cubeta. Coloquei aqui, uma cubeta custa R$25, as mesmas 9.600. Não está aparecendo aqui, mas se eu vier aqui colocar mais casas decimais, 3 cêntimos de centavo, tá bom? Acho que é isso que fala, não sei. 3 cêntimos. Cloro, equipamento.
coloquei aqui a depreciação do equipamento. Isso é, uma hora eu vou ter que comprar um novo equipamento. E alguém vai ter que pagar essa conta, tá? Então, não é aquele equipamento novo do investimento inicial. Eu tenho que ir gerando dinheiro, colocando, mesmo que eu não ponha esse equipamento, né? Eu tenho que ter esse dinheiro, alguém tem que pagar. Porque senão são aqueles laboratórios que não pensam nisso, ou laboratório, ou qualquer empresa, que não pensa depreciação, é a hora que você quebra, porque às vezes você está super bem, de repente tem que renovar o equipamento, mudou o método, equipamento quebrou e o laboratório se endivida porque não tem guardadinho o dinheiro de novos equipamentos, tá? Então, aqui eu coloquei um equipamento de cloro valendo 5.500, durando 5 anos. Fiz a mesma conta dos 5 anos e estou colocando aqui que você precisa ter 11 centavos acumuladinhos aí no custo direto do novo equipamento. E pilha e bateria, também lembrei depois. E outra, gente, vocês vão lembrando das coisas que aparecem, né? E vão colocando aqui, tá? Pilha e bateria, coloquei 80. E deixa eu ver que conta que eu fiz aqui. 4 meses, vamos supor que eu troque a bateria a cada 4 meses. Vezes 4 semanas, 200 amostras por semana, tá dando 3.200 amostras. Então, vamos colocar aqui os 3 centavinhos da bateria. Então, quem pega só o DPD, porque olha o cloro e fala, não tem reagente, o único reagente que vai é DPD. Está partindo de 1,78, se a pessoa faz a conta direta de quanto custa o cloro, na conta crua, direto, nem entrei os indiretos ainda. De 1,78 ela está indo para 2,32, tá bom? Então, aqui tem o risco de, com o tempo, vocês irem aprendendo tudo que vai análise a análise, tá? E tomar cuidado para não fazer essas contas simplificadas, simples, aqui, que é aqui que o prejuízo está morando, ó. Vamos lá, vamos para os custos indiretos do laboratório. Aqui, gente, a lista vai da criatividade de cada... Criatividade e experiência de cada um, tá? Água, energia elétrica, folha de pagamento, reposição de vidraria, ar-condicionado, purificador de água, papéis, né? Então, papel para limpar a cubeta, papel de secagem, papel de embrulhar as coisas, fitas, reagente vencido, eu coloquei aqui, tá? Importante, alguém tem que pagar a conta dos reagentes por falta de controle de estoque, porque senão só sai dinheiro. Tá? Então, eu coloquei isso aqui. Se você não conseguir colocar no custo direto de cada análise, ele tem que vir aqui no indireto. Por exemplo, venceu 5 litros de ácido sulfúrico. Alguém vai ter que pagar essa conta. Porque se você calcular o volume de ácido sulfúrico só gasto nas amostras, então, só os que realmente foram gastos, quem é que paga a conta dos que não foram gastos? Tá? Então, eu joguei aqui nos indiretos. Jalecos, consultoria, treinamento, proficiência. Então, como eu falei no início, proficiência... geralmente é um pacote para várias amostras, né? Então, independente se você fizer 5 amostras ou 10, vem tudo junto. É quase o mesmo preço, né? Até porque o frete é pela amostra. Então, eu coloquei aqui nos indiretos. Mas se você tiver uma situação muito específica e quiser saber exatamente, né? Eu participo de todos os proficientes para tudo. Aí você joga lá no direto, tá bom? Então, com isso, a gente tem aqui também numa tabela verdadeira, eu coloquei frequência. O que é frequência? É quantas vezes ocorre no ano, tá? Água vem todo mês, é 12, energia elétrica são 12 meses, folha de pagamento 12 meses. Agora, reposição de vidraria, uma vez no ano, tô chutando, tá? Então, aqui é a frequência anual e aqui vai sair o valor tanto anual quanto mensal. A conta já tá feita, tá? Eu dividi frequência por vezes, né, na verdade. Então, eu dividi aqui o valor mensal. Não, é o valor que você tem de nota, tá? Aí é você que vai dizer se isso é mensal ou anual. Então, por exemplo, esse daqui é 1.200. Mas foi quando? Ah, não, foi uma vez só no ano. Então, vai dar 1.200, é como se tivesse R$100 mensais que tem que ser poupados ou tem que ser contabilizados para se pagar no final, tá? Então, com isso a gente tem aqui, tá funcionando. Então, de novo, só vai inserindo mais linha aqui no meio, que você vai ter o valor anual e o valor mensal. Agora, com isso daqui, a gente vai ter que distribuir
pelo número de análises. E aí vai depender quantas análises você faz no seu laboratório, né? Porque cada análise, a margem de contribuição é aquilo, é quanto que cada amostra, cada análise, ou cada parâmetro ou contrato, que a gente vai ver, tem que contribuir para pagar essa conta desse custo indireto no final. Aqui para baixo, então, eu chutei bonito 8 mil amostras anuais. E eu nem quero discutir esse número, porque cada laboratório tem o seu. Tem laboratório que está começando e tem laboratório que já está fazendo um monte de amostras, tá? Por que eu coloquei amostra? Porque geralmente é o que mais fácil de contar. Então, dá para você contar no sistema LINS. Tem laboratório que tem aquele esquema do código, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você faz o final menos o inicial, é o quanto de amostras você fez no ano ou no mês, tá? Então, eu coloquei número de amostras porque é mais fácil de contar. Geralmente, o laboratório tem esse número mais fácil. Só que a gente não faz a conta por amostra. A gente faz a conta por parâmetro. Os custos diretos é por cloro, por pH, por fluoreto, por fósforo. A gente não faz a conta por amostra. Pode até fazer no final, mas geralmente os custos diretos são por parâmetro. Se você faz sempre os mesmos parâmetros, tipo, todos os clientes são iguais, é sempre aquele bloco de análises, você até pode fazer por amostra, em vez de fazer por parâmetro. Mas aqui eu chutei um número de 12 parâmetros por amostra, tá? Então, para chegar... um Glaucio meu é 7, aí você vem aqui e põe 7. Geralmente em média tanto. Ou vocês me falam, não, Glaucio, eu vou fazer por amostra só. Vou somar todos os custos diretos de todas as amostras e minha amostra custa isso e eu faço igual para todos os clientes. Aí vai depender da sua realidade, tá? Então, o que é essa margem de contribuição aqui por amostra? Se eu tenho... Eu estou no anual, tá? Somando aqui, aqui eu nem coloquei preço dessas coisas, mas se eu tenho anualmente 363.768 reais e eu vou fazer 8 mil amostras, cada amostra tem que pagar, tem que ter como custo indireto do laboratório 45,47. Se eu for fazer por parâmetro, eu dividi aqui 45 por esses 12, tá dando 3,79, tá? Então, qual que é a conta aqui? Eu tô dividindo, vamos bater aqui, ó. Eu tô dividindo o total dessa tabela aqui, da tabela 3, eu tô dividindo o total por C25, tá vendo? Sai da tabela verdadeira, ele já dá o endereço, ó, C25, tá? Então, 363.768 reais dividido por 8 mil dá 45,47. Se eu estiver fazendo uma aproximação de 12, esse aqui eu estou dividindo 45,47 centavos por 12, tá? Então, com isso, eu tenho a minha estimativa por parâmetro. Então, no caso do cloro, até agora, a gente está falando de somar 2,32 com 3,79, que eu estou fazendo por parâmetro aqui, tá bom? Aí você vai ver se você quer fazer por mês, se você quer fazer por ano, se você quer fazer por amostra, se você quer fazer por parâmetro. Cada um faz do jeito que... até porque vocês já fazem de alguma maneira isso, aí vocês vão seguir. Agora, vamos fazer a mesma coisa para os custos indiretos da empresa. Aqui também, gente, o céu é limite. Vocês vão inserir muitas linhas aqui, tá? Só coloquei alguns para vocês terem ideia. Não deixar para trás. Certificado digital para a empresa, né? Fazer o Simples Nacional. Parte do segurança do trabalho, LTCAT, o relatório lá, PCMRO, CREA, CRBio, uniforme, site, software, links, folha de pagamento. Tudo que não é do laboratório... entra aqui. Se vocês quiserem colocar o LINS lá no custo indireto do laboratório, tudo bem também, tá? Você fala, não, Glaucio, o meu LINS é só do laboratório. Ok. Mas se o seu LINS faz sistema de compra, gerenciamento de documentos, se o seu LINS faz mais do que só parte de laboratório, aí ele pode entrar nesse aqui. Ele tem que entrar em algum dos indiretos, tá? E aqui, quem é dono de empresa sabe, essa lista é grande e a gente sempre tem que voltar para cortar custo, porque senão ela vira desproporcional, tá? Então, com isso aqui, a gente tem os custos indiretos da empresa
E mesma coisa que eu fiz lá. Eu fiz a margem de contribuição por amostra, por parâmetro, mas aqui eu também fiz uma por contrato, tá bom? Então, vamos supor que um laboratório tenha 26 clientes. E ele está com esse custo alto aqui de... Custo alto não, né? Anual está bem baixo, inclusive. Mas de 110 mil. Ele vai precisar, se ele tiver só 26 clientes, e vamos supor que ele ponha, os clientes sejam todos iguais, ele vai distribuir por igual esse custo para todo mundo. R$ 4.256, tá? Então, além do custo das amostras, cada cliente tem que ter um a mais, se ele tiver 26, para pagar essa conta aqui do anual. Por amostra, até deixei destacadozinho aqui por parâmetro, por amostra não, por parâmetro, tá dando 1,15. De novo, esses valores são longe de ser os reais, cada um vai ter que colocar aqui a sua realidade, tá? Mas eu mantive as 8.000 amostras anuais, mantive a média de 12 parâmetros por amostra, e aqui eu adicionei cliente para ver também que, às vezes, né, você tem que distribuir entre os clientes esse custo aqui, é uma outra opção, dependendo, se os seus contratos são muito certos, são muito iguais entre os clientes, mas você pode fazer por cliente também para pagar essa conta aqui, tá? Então, o do cloro até agora está dando 2,32 do custo direto, 3,79 do indireto do laboratório e 1,15 do indireto da empresa. Vamos para o PMV, que é o preço mínimo viável. Então, o que está entrando aqui? Opa, isso aqui era outro que eu estava somando. Deixa eu vir aqui, custo direto, cloro 2,32. Isso aqui eu não fiz automatizado ainda, tá? Porque eu não dei, tem que fazer um PROC-V para achar o cloro. Tá, então aqui tá puxando, esse aqui só que eu digitei, né, porque lá tá a tabela de todos. Bom, então aqui o cloro tá dando 2,32, 3,79 e 1,15, tá dando 7,26. Vamos às porcentagens. Vamos supor que esse laboratório pague 9 de imposto, 5% de comissão e tenha como meta de lucro 12%. O total, somando essas comissões aqui, está dando 26. O fator de divisão, que é 1 menos as porcentagens, está dando 74. Então, significa que o meu preço mínimo de venda para o cloro é de 9,81. Abaixo disso, está levando prejuízo, tá? Então, esse é o preço mínimo viável aqui, tá? Eu escrevi de venda, mas é de viável. Preço mínimo viável, 9,81. Vamos falar de preço. Preço é o que o mercado paga, tá? Glaucio, eu estou conseguindo vender cloro a R$50. Ótimo, você tem que vender mesmo, tá bom? Vai lá e põe o preço e paga. Você só tem que saber uma coisa. Se você estiver vendendo a menos do que esse valor aqui, tô chutando 9,81, gente, vocês sabem que tem que fazer a tabela toda ainda, né? Tô chutando esse valor aqui. Você tá levando prejuízo, tá? Então, preço é o que o mercado paga. Então, se você tem alguma análise de diamante, análise de... Porque, assim, a análise, ela não é só o custo que a gente calculou. Ela é o que o mercado... O que ela tem de importância no mercado, né? Então, tá numa disputa judicial, vai depender, aquela análise daquele solo vai determinar todo o que pode ser feito aqui nessa região. Então, o laboratório, ele está no mercado, o laboratório de serviço, ele está no mercado. Se aquela análise pode ser cobrado mais, se o mercado pagar mais, ótimo, tá? Ótimo, vai e ganhe dinheiro. Agora, você tem que saber o preço mínimo, porque senão você vai estar levando prejuízo, tá bom? Então, preço é o que o mercado paga, PMV é aquilo que é o mínimo para você não levar prejuízo. Vamos diferenciar aqui. Eu não estou falando para você vender análise ao preço mínimo de venda. Pelo contrário, eu acho que o laboratório tem que ganhar dinheiro e, dependendo do mercado que ele tiver, vender o máximo que ele puder, tá? Mas esse mínimo você tem que estar muito atento, tá bom? Então, o que vai ser importante na sua jornada? O levantamento fiel, junto com a direção e administração, desses valores todos, tá? Essa parte aqui, a pessoa técnica da área vai ajudar, principalmente as considerações colocadas aqui,
Vou pedir para quem participar da nossa contribuição, da nossa tabela colaborativa, escreva o comentário aqui, para a gente saber de onde veio o número, né? Para a gente fazer a consideração. E até o laboratório fala assim, ele considerou 200 por semana. Ah, não é o meu caso, o meu é só tanto. E aí, é só 50. Aí vem e coloca, muda, né? Só o que precisa mudar, tá? Para a gente ter as considerações aqui bem claras. Custo indireto, tem coisas que podem estar aqui, tem coisas que vão vir para o custo direto e tem coisas que vão sair no indireto da empresa, aí depende da realidade de cada um. Coloquei aqui também o que eu acho, né? Exemplos que cabem a todos aqui. E custo indireto da empresa também vai depender se essa empresa tem café, se essa empresa tem anfiteatro, se essa empresa tem outras coisas que vão além, né? E veio uma coisa que agora é importante. Tentem separar a parte da consultoria. Tem muito laboratório aqui que, além de análise ambiental, também faz consultoria, tá? Então, não vai colocar nas custas da amostra pagar os custos da consultoria. Então, se você tem 2 negócios, tenta dividir a carga entre os 2 negócios. Então, a consultoria paga uma parte de café, site, uniforme, blá, blá, e o laboratório paga uma outra parte, tá? Ou nesse caso, aí cada um, né? Aí a gente entra aqui na consultoria e a gente vai ter que realmente ver as dúvidas reais de vocês para eu dar uma resposta mais provável, tá? Então, com isso agora, eu vou... Provavelmente quem está fora da plataforma não vai ver mais a continuação dessa aula. E a gente continua, então, com as perguntas do pessoal da plataforma da HowToLab, tá? Espero que tenha ajudado todo mundo. E eu fico aqui, então, agora à disposição para a nossa consultoria, para as nossas perguntas.